Faltam pouquíssimos dias para o início das Olimpíadas no Rio de Janeiro, mas na nossa cidade as Olimpíadas já começaram. Não apenas porque durante o dia a tocha olímpica passou por aqui e muita gente teve a oportunidade de tirar foto com ela, inclusive os meus meninos, mas porque hoje a gente começa uma série de reflexões que vai se inspirar o tempo todo numa das provas mais importantes e significativas que nós temos nos Jogos Olímpicos, a maratona. Apenas para a gente ganhar um pouco de ambiência, a maratona é uma das provas olímpicas mais antigas e charmosas, realizada na distância oficial de 42 quilômetros e 195 metros. Em outras palavras, maratona não é para qualquer um. A gente precisa de muito preparo, a gente precisa de muita dedicação. Aqueles que participam de uma maratona não podem ingressar nela sem o devido preparo. Sua origem remete a uma batalha histórica entre atenienses e persas na planície de Maratonas, no ano de 490 a.C. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa história, é uma história lindíssima. Os atenienses entraram em guerra contra os persas e os persas disseram: nós vamos acabar com vocês. E depois de nós acabarmos com vocês no campo de batalha, nós vamos até Atenas e vamos destruir as esposas de vocês e os filhos de vocês. Diante de tal ameaça, os atenienses procuraram as suas esposas e disseram: se nós não voltarmos da batalha em 24 horas, por favor, acabem vocês mesmos com a vida dos nossos filhos e depois com a vida de vocês. E eles então partiram para a batalha, lutaram muito duramente contra os persas e acabaram vencendo. Entretanto, a batalha demorou mais tempo do que eles haviam planejado. E eles precisavam de alguém que corresse muito rapidamente até a cidade de Atenas para contar a boa notícia de que houve vitória contra os persas, a fim de que os filhos não fossem mortos e também as suas esposas. Um homem foi levantado para essa tarefa, e ele partiu em disparada, correndo exatos 42 quilômetros, 195 metros. Ele partiu do vale de Marathon até a cidade de Atenas para dar a boa notícia de que houve vitória e que eles não precisavam acabar com a vida deles. O triste da história é que esse primeiro maratonista, ao chegar e dar essa notícia de exaustão, ele é consumido, as suas energias vão embora e ele então morre, cumprindo o seu papel no final da primeira grande maratona. Por ser uma prova longa e requerer muita estratégia de desenvolvimento, tem sido usada como uma metáfora para a própria vida. A bem da verdade, muita gente olha para a vida como se ela fosse uma espécie de corrida de 100 metros rasos. Pessoas que pensam assim, olham para o trabalho como aquilo ao qual devem se dedicar o tempo todo, o tempo inteiro, sem nenhum tipo de descanso, para então extrair o sentido que o trabalho pode oferecer. Pessoas que pensam assim se dão ao prazer da mesma maneira e na mesma medida, 24 horas por dia, sem nenhum tipo de freio, porque estão ansiosos em extrair sentido e propósito para as suas vidas. Mas a nossa vida não é uma corrida de 100 metros rasos. A nossa vida é uma prova um pouco mais longa, que requer um pouco mais de estratégia, de inteligência, e as pessoas que se valem de estratégia e inteligência são bem-sucedidos ao longo da sua vida. Por outro lado, aqueles que não pensam, não refletem e não se preparam, se dão mal e padecem antes do final da linha de chegada. Uma pergunta necessária para a continuidade da nossa conversa aqui é a seguinte: o que é a vida?
Porque antes de ser uma maratona, a nossa vida é a vida. E o que é a vida? Esta, sem dúvida nenhuma, é uma das perguntas mais imprescindíveis e desconcertantes que alguém deveria fazer a si mesmo. O que é a vida? Quem descobre o que a vida é, levanta com um senso de propósito, com entusiasmo, numa segunda-feira pela manhã, trabalha com paixão, enfrenta os desafios com alegria, com entusiasmo. Quando cai, logo se levanta, se recompõe e segue adiante. Mas aqueles que não descobrem o sentido da vida são pessoas sem energia, são pessoas sem paixão, são pessoas sem nenhum sentido de propósito. Essa pergunta é necessária e, ao mesmo tempo, desconcertante. Eu não sei quantos de vocês conhecem um programa muito interessante da TV chamado Provocações. Esse programa é dirigido pelo Antônio Abujamra, que no final de cada uma das suas entrevistas termina aquele período com uma pergunta semelhante a essa: o que é a vida? E ele pergunta isso para escritores, para filósofos, ele pergunta isso para arquitetos, para engenheiros, para pessoas renomadas do mundo executivo: o que é a vida? E é muito desconcertante perceber as respostas que lhes são dadas. Ele normalmente repete essa pergunta 3 vezes. Na primeira, o pessoal traz uma resposta elaborada. Na segunda, começa a tremer na base. Na terceira vez que essa pergunta é dirigida, o desconcerto é claro em todos. O que é a vida? Num dos seus entrevistadores, o processo foi ainda mais complicado, porque depois da terceira pergunta ele disse: nós vamos encerrar a nossa conversa aqui. E o entrevistado disse: não, espera um pouquinho, não vai terminar coisa nenhuma, você vai me dizer o que é a vida. Eu não posso sair desse programa sem saber o que é a vida. E ele devolve a pergunta para o Abujamra, e o Abujamra disse: a nossa conversa termina por aqui. E o entrevistado, mais uma vez: não, a gente não pode terminar, o que é a vida? E o programa termina de maneira tensa, com todo mundo refletindo sobre o que é a vida. O que é a vida para você? O que é a vida para você? Qual o sentido da sua existência? Qual o propósito de você existir? Por não haver resposta simples para essa pergunta, muita gente tem calado esse questionamento e simplesmente seguido em frente. Como é difícil de responder, o que a gente faz? A gente aumenta o som da música, a gente ocupa os espaços de silêncio com a televisão ligada, com o barulho das pessoas por perto, com os gritos inflamados da nossa torcida de futebol, tudo isso para tentar sufocar um questionamento que precisa ser feito a respeito do sentido da nossa existência e do propósito da nossa vida aqui na Terra. Talvez por isso tantas pessoas vivam tão mal. Você já percebeu pessoas ao seu redor que vivem mal pra caramba? Não se cuidam, não se amam, não cuidam daqueles que estão ao redor, não tem nenhum tipo de zelo pelo que colocam na mente, pelo que trazem para o coração, por aquilo que provam em função dos seus desejos. Nenhum tipo de cuidado. Vivem mal, de maneira medíocre. Como existem pessoas que não crescem, que não amadurecem, que são simplesmente as mesmas pessoas sempre. Não são capazes de ler um novo livro, não são capazes de fazer um novo curso, não são capazes de construir novos relacionamentos e amizades, não constroem nada, apenas consomem, medíocres. Medíocres. Gente que no final da sua história acaba deixando um legado absolutamente desinteressante.
desinspirador, que não chama a atenção de ninguém. Nessa direção, Vítězslav Gadawarsky, um cara que eu passei 15 minutos tentando decorar o nome dele, para não gaguejar e não funcionou agora, filósofo e mártir tcheco, morto em 1978. Ele disse algo muito significativo. Olha que interessante. A terrível ameaça contra a vida não é a morte. O grande inimigo, o grande problema não é a morte, nem a dor, nem qualquer variedade de desastres contra os quais nós, tão obsessivamente, procuramos nos proteger com nossos sistemas sociais e estratagemas pessoais. A grande ameaça, diz esse filósofo, é morrermos antes de realmente morrer, antes que a morte se torne uma necessidade natural. O verdadeiro horror repousa exatamente sobre essa morte prematura, após a qual continuamos a viver por muitos anos. Existe muita gente que ainda é vivo biologicamente, mas é morto de sentido e de plenitude na vida. Existe muita gente aqui entre nós, cujo pulso ainda pulsa, mas não há pulso de paixão, não há pulso de sentido, não há pulso de propósito algum. São pessoas que morrem prematuramente, estão mortas ainda vivas. O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida para você? Um escritor grego chamado Homero elaborou a resposta para essa pergunta através de duas de suas obras. A primeira delas é a Odisseia e a segunda é a Ilíada. Há uma discussão, inclusive, se essas duas obras foram escritas mesmo por Homero ou não, mas isso não vem ao caso nesse momento. O que vem ao caso é que em A Odisseia, a vida é descrita como uma verdadeira aventura exploradora, ou seja, sempre temos algo a que enxergar, a que conhecer e aprender de novo, uma aventura. Eu acredito nisso. Eu acredito que a vida é sim uma aventura. E é exatamente esse tipo de compreensão que deve nos levar a alimentar interrogações. Pessoas que já acreditam que têm todas as respostas são pessoas que morreram ainda vivas. São pessoas que não têm mais o que ver, são pessoas que não se permitem mais impressionar-se, são pessoas que não aprendem mais absolutamente nada. Quantos anos você tem? Você acha que o seu tempo de vida é suficiente para encerrar a quantidade de conhecimento que você teria de receber a respeito da vida? Por que é que o que você recebeu até agora de conhecimento e reflexão sobre o que a vida é tem que permanecer intacto? A história é muito maior, a existência é muito mais ampla, portanto, é natural que nós, seres mortais e limitados, tenhamos as nossas convicções constantemente revisadas. Isso não é apenas natural, isso é saudável. Isso é saudável. Há um tempo atrás, um cientista foi questionado porque, depois de 50 anos advogando o seu ateísmo, acabou se manifestando como alguém que cria na razoabilidade da existência de Deus. Um entrevistador disse: eu não consigo entender como é que você, depois de 50 anos, muda. A resposta dele foi: eu é que não consigo entender como alguém, depois de 50 anos, não pode mudar. Ele disse ao entrevistador: além de tudo, a minha mudança foi baseada no mesmo princípio que regeu a minha vida até aqui, as evidências. Eu sou um cientista.
E enquanto as evidências que eu olhava apontavam para a não existência de Deus, eu não crio em Deus. Mas hoje eu tenho em mãos algumas evidências que me levam a crer na possibilidade da existência desse Deus. Então eu me curvo. Então eu me remodelo. Então eu digo, penso diferente de antes. Numa segunda obra, a Ilíada, a vida é descrita como uma verdadeira batalha, não como uma aventura, uma competição, um projeto de exploração, mas uma batalha. Ou seja, precisamos identificar o tempo todo em que batalha nós estamos, quais batalhas realmente valem a pena ser travadas e contra quem. Não há possibilidade da gente viver a vida longe de conflitos. Eu creio nisso também. A vida é uma batalha. E quem tenta viver num mundo mais cor-de-rosa do que esse, vive no mundo da fantasia. Nós vivemos num mundo de conflitos. E a questão é, de que lado do conflito você está? Ao lado de quem você luta e contra quem você anda lutando. Se você não tem essas respostas, o sentido da sua vida está entorpecido, anuviado, e você corre o risco de estar fazendo exatamente aquilo que o sábio Salomão anunciou ser algo muito temeroso ou temerário: correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Mas não basta descobrir que a nossa vida é uma aventura e que a nossa vida é uma batalha. A gente precisa de modelos. A gente precisa olhar para a vida de algumas pessoas que nos arrebatam de onde nós estamos, que arranquem a gente da nossa mediocridade. Para falar a verdade, é difícil encontrar gente assim, né? É muito mais fácil a gente encontrar gente medíocre perto da gente, gente cuja vida não inspira, do que gente que inspira. Mas elas ainda existem. E a busca por elas é muito saudável. Clint Brooks, importante crítico literário e professor norte-americano, afirmou: vivemos à procura de um modelo de homem em um mundo cada vez mais desumanizado, a fim de realizar-se como homem, para agir como um ser moral responsável, sem viver à deriva como um objeto inanimado qualquer. Existem dois problemas quando a gente está procurando o sentido da vida. O primeiro é quando a gente não procura um modelo. E a gente acha que a gente tem condições, de maneira muito criativa e singular, de construir a razão da nossa existência sem nada que nos venha de fora. Bobagem. A música que nós acabamos de cantar, do Milton Nascimento, que afirma: eu sou caçador de mim, afirma também numa das suas entrelinhas que a gente só pode se encontrar longe do nosso lugar. O sentido na nossa vida não está em nós mesmos. E enquanto os nossos olhos apenas olham para nós, para os nossos desejos, para as nossas ambições, para as nossas vontades, para aquilo que nos dá prazer, nós não encontramos o sentido da vida. Nós só podemos nos encontrar fora. Fora de nós mesmos. Longe do nosso lugar. O segundo problema é quando a gente mira em pessoas erradas. E como a gente tem possibilidade de errar. Quem são as pessoas que moldam a sua vida? Hoje, quem são os teus modelos? Usando uma palavra da nossa cultura, né? Quem são os teus ídolos? Renato, eu não tenho ídolos. Renato, eu não tenho modelos. Tem sim. Todos nós temos. Ah, então tá bom, o meu modelo é o apóstolo Paulo. Banana. Quem te molda? Quem te molda na prática, de verdade, de maneira funcional? Se a gente fosse honesto,
a gente não hesitaria em responder Gisele Bündchen. Se a gente fosse honesto, a gente não hesitaria em responder Bill Gates. Se a gente fosse honesto, a gente não hesitaria em responder uma porção de gente ao nosso redor, cuja mídia costuma dizer: esses têm vida de verdade, esses têm a vida bem vivida. A grande questão é: são eles os melhores modelos a serem seguidos? São eles aqueles que resumem na sua própria prática o sentido da vida que pode acrescentar a eles e também acrescentar a nós? É exatamente diante dessa dificuldade de ver modelos que nós olhamos para as Escrituras. E muito embora nas Escrituras haja muita dificuldade da gente encontrar a vida de pessoas muito inspiradoras, porque a matéria-prima usada por Deus para forjar o seu povo é uma matéria-prima essencialmente de pessoas pecadoras, desajustadas. Deus começa a partir de pessoas assim. Mas no meio dessas pessoas, há alguém que se destaca de maneira muito bonita na Bíblia. E o nome desse homem é Jeremias. Você conhece o Jeremias da Bíblia? Nas próximas semanas eu quero te convidar a conhecer esse homem chamado Jeremias. E eu quero te convidar a perceber em como a vida dele foi inspiradora, para que então a nossa vida se torne uma vida também inspiradora, bonita, uma vida que deixa um legado realmente importante. Conhecemos mais sobre Jeremias do que sobre qualquer outro profeta na Bíblia. Você pode procurar Amós, Miqueias, Ezequiel e tantos outros profetas. As maiores informações que a gente tem sobre Jeremias. E a sua vida é mais significativa do que o seu ensino. Mais importante na vida de Jeremias do que as suas realizações, o que ele edificou, o que ele construiu, o legado concreto dele, foi a vida dele. Mais importante do que a sua comunicação, o conteúdo das suas palavras, o que importa, o que espanta e o que impressiona os leitores do livro de Jeremias é a vida dele. A maneira como ele se comporta diante dos desafios, a maneira como ele encara os problemas, a maneira como ele luta contra as oposições que ele enfrenta ao longo do caminho. Isso é lindo, é encantador. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem o povo afirma que eu sou? Lembram desse texto? Em Mateus 16:14, os discípulos disseram: o povo diz que você é Jeremias. Você é alguém que tem uma vida tão bonita quanto a vida desse homem. Um homem que inspirou no passado e que deixou as suas marcas no presente. Tudo começou na vida de Jeremias, quando Deus foi até ele em meio a uma crise muito profunda. Às vezes a gente vê as crises da vida da gente como um empecilho para o nosso desenvolvimento, como uma espécie de hiato entre o nosso presente e a felicidade que nós deveríamos ter na vida, mas não. A crise na vida de Jeremias foi exatamente o contexto usado por Deus para propulsionar esse homem chamado Jeremias a uma vida além da mediocridade, a uma vida profunda, a uma vida bastante plena. Deus foi até ele e lhe fez uma pergunta arrebatadora. E essa pergunta é que transformou a sua existência. Jeremias 12:5 diz assim: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Se a gente pudesse traduzir isso de uma maneira mais simples para os nossos dias, talvez a palavra fosse essa:
A vida é difícil mesmo, Jeremias. Você irá desistir diante da primeira onda de oposição. Irá desanimar diante dos primeiros problemas no caminho. O que fará quando a verdadeira corrida começar? O que você realmente deseja, Jeremias? Quer arrastar-se acompanhando a multidão ou almeja crescer, amadurecer e se tornar alguém digno de inspirar, correndo com os cavalos? Você quer ser arrastado junto com a multidão ou você quer correr com cavalos? Eugene Peterson, escrevendo sobre o profeta de Jeremias, disse o seguinte: ele viveu a vida em sua totalidade. No entanto, sua piedade não o livrou das dificuldades, pois enfrentou esmagadoras tempestades de hostilidades e fúrias de dúvidas amargas. Cada músculo do seu corpo foi exigido até o limite da fadiga. Cada pensamento em sua mente submeteu-se à rejeição. Cada sentimento em seu coração foi ridicularizado. A bondade de Jeremias não se traduzia em ser bonzinho. Presta muito atenção nisso. A bondade de Jeremias não se traduzia em ser bonzinho. A palavra mais adequada talvez fosse bravura. Muitas vezes, quando a gente fala a respeito de levarmos uma vida segundo o que Deus diz, a sensação que a gente tem é que o que, na verdade, as pessoas querem produzir é gente inanimada, que não festeja, que não celebra, que não sorri, gente apática, sem graça, mas não tem nada a ver com aquilo que a palavra deseja produzir em nós. O que a palavra deseja produzir em nós é gente repleta de bravura, gente que enfrenta os problemas da vida como gente grande, que chora, mas que não se esparrama no chão, sendo engolido pelas suas próprias lágrimas, que não para diante das primeiras oposições e não desiste facilmente, que segue, que vai em frente, que luta pelo que quer. E mesmo que não consiga, continua acreditando, continua sonhando, continua caminhando em frente, porque não se deixa abater totalmente pelas circunstâncias. Por que te fadiga correndo com os homens? O que há de acontecer com você quando você tiver de correr com os cavalos? A reflexão de hoje é sobre o senso de propósito. O senso de propósito da nossa vida. E é exatamente por isso que a gente está conversando desde o início dessa liturgia sobre o sentido da vida, o propósito da nossa existência. Nós queremos saber por que nós estamos aqui. E a gente tem 30 minutos para responder essa pergunta. Legal, né? Legal para você. Para mim, essa tarefa é um pouquinho mais complicada. Voltando para a metáfora da maratona, Daniel Lieberman, da Universidade de Harvard, disse algo certa vez muito impressionante. O corpo humano foi feito para correr. O corpo humano foi feito para correr. O ser humano foi idealizado por Deus de tal forma que a corrida fosse não apenas uma possibilidade, mas fosse um exercício a lhe trazer prazer, saúde e estabilidade emocional. E ele diz isso com base em 5 percepções. Em primeiro lugar, dedos dos pés pequenos. Isso mesmo, seres humanos foram criados por Deus com dedos dos pés pequenos. Se fossem grandes, isso não seria um problema para a nossa
mecânica de andar, mas seria um seríssimo problema para a nossa mecânica na corrida. Ou seja, dedos pequenos viabilizam correr. Em segundo lugar, elevação do arco do pé. Não é por acaso, diz esse cientista. Isso foi feito com um propósito. Porque à medida em que nós corremos e lançamos um peso maior sobre o nosso pé, esse arco funciona como uma espécie de mola propulsora, que é capaz de nos devolver 17% daquilo que nós imprimimos sobre os nossos pés. Terceiro lugar, tendão de Aquiles propulsor, muito mais importante e significativo do que o que acontece com o arco dos nossos pés. O tendão de Aquiles devolve 35% da energia que nós colocamos sobre ele. Ou seja, à medida em que eu acelero, à medida em que eu coloco mais força sobre o meu tendão de Aquiles, maior força de propulsão eu ganho. Glúteos desenvolvidos. Bumbum não é só para aquilo que você imagina. Os glúteos desenvolvidos foram dados por Deus para não permitir que haja a queda do nosso tronco para frente. Bumbuns bem desenvolvidos, melhor possibilidade de ficarmos com a coluna reta e então corrermos sem nenhum tipo de acidente. E por último, ligamento nucal, estabilizando a cabeça contra os movimentos que são bruscos. Daniel Lieberman diz assim: não é à toa que a gente foi criado assim. Na tese dele, nós fomos feitos com um propósito, e esse propósito, dentre outros, é correr. Corra. Corra, e você vai encontrar prazer. Corra, e você vai encontrar saúde física. Corra, e você vai encontrar saúde emocional. Diante dessa pesquisa, tem dois tipos de pessoas, né? Aqueles, assim, que, como eu, começam a considerar a possibilidade de correr. E o segundo grupo de pessoas é aquele grupo de pessoas que começa a achar desculpa. Sabe o que é? O dedo do meu pé é muito grande. Sabe o que é? O meu pé é chato. Eu não tenho arco do pé. Sabe o que é? Eu tenho uma lesão no meu tendão de Aquiles. Sabe o que é? O meu bumbum, a minha nuca. Uma coisa é a gente pensar a respeito da forma como nós fomos criados, visando exercícios físicos. Outra é ponderarmos a respeito da forma como fomos criados por Deus para responder à pergunta: qual o sentido da nossa vida? Jeremias capítulo 1, de 1 a 5, nos ajuda a responder isso. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo do ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Só isso. A partir desse texto, a gente chega a duas conclusões muito importantes. Duas disposições são necessárias para que a gente descubra o sentido da vida e o propósito da nossa existência na história. Só duas. A primeira delas, a disposição de rejeitar a tendência de nos definirmos a partir do que é aparente ou superficial. Vou repetir. A disposição de rejeitar a tendência de nos definirmos
a partir do que é aparente ou superficial. A gente precisa rejeitar algumas coisas. A nossa sociedade tem sido expert em definir maneiras de nos atribuir valor ou não, de maneira superficial. Alguns exemplos. Se temos um sobrenome importante, então nós somos dignos de honra. A gente conhece muito bem essa história, porque esse é um dos pecados mais capitais aqui da nossa terra rasgada, não é verdade? Já ouviu essa pergunta? Qual o seu sobrenome? Qual é a sua família mesmo? Bobagem. É tentar atribuir valor às pessoas pelo sobrenome, que conta um pouquinho da história das posses dessas famílias, que conta um pouquinho a respeito da influência dessas famílias. O nosso valor não pode estar atribuído ao sobrenome que a gente tem. Se você é alguém que se sente mais importante pelo sobrenome que você tem, Deus te dizer uma coisa, toma muito cuidado, porque isso é frágil. Basta que alguém da sua família faça alguma bobagem, e isso vá parar na rede social, na internet, e então a sua fama rui. Uma segunda maneira da nossa sociedade estabelecer valor, se temos um alto título profissional, então somos dignos de valor. Se eu sou um doutor, então eu sou digno de valor. Se eu sou um padre, eu sou digno de valor. Se eu sou um reverendo, eu sou um digno de valor. Se eu concluí o meu mestrado, e eu sou um mestre, então eu sou digno de valor. Bobagem. É superficial. É aparente. É algo que não dura muito tempo. Quando o nosso tempo de serviço acaba, muitos dos nossos títulos caem como poeira no chão. Toma cuidado para não construir a sua identidade a partir disso. Se temos muitos bens e recursos financeiros, então somos dignos de sermos servidos. Eu não preciso gastar muito tempo com isso aqui, não. A gente está cansado de ver a história de gente que durante muitos anos teve muitas posses, muito dinheiro, muita riqueza. Elas vão e vêm. Elas vão e vêm, principalmente num país como o nosso. Que certeza a gente tem vivendo num país de tanta instabilidade política e econômica? Toma cuidado para não se definir, não passar a sua vida tentando se definir por aquilo que você acumula. Toma cuidado. E por último, se temos um corpo em forma e sarado, então nós somos dignos de admiração. Assim diz a nossa cultura. E se a gente não toma cuidado, a gente começa a dar atenção simplesmente para quem tem o que nós valorizamos. E a gente começa a rejeitar aquelas pessoas que não têm aquilo que para nós é importante. Toma cuidado. O mundo dá voltas. Num determinado momento, a sua condição física muda. Seja por conta do seu desleixo, seja por conta da sua idade. Mas ela muda. E aí, o que é que vai acontecer com a sua estima? E aí, o que vai acontecer com o valor que você atribui a você por conta do seu peso, por conta da sua beleza, por conta da maciez dos seus cabelos? No livro onde a vida de alguém será retratada de maneira exemplar, o livro de Jeremias, o ponto de partida para defini-lo é apenas um nome. É curioso isso. No livro de Jeremias, quando ele é apresentado, não é apresentado ali o que ele tem na conta bancária, não é apresentado ali o currículo que ele acumulou ao longo dos anos, para que então você possa dizer, então eu vou prestar atenção. Se ele foi um homem bem-sucedido, então eu devo prestar atenção no que ele viveu ao longo da vida. Se ele conseguiu acumular riquezas, eu vou prestar atenção. Se ele foi um homem de 2 metros de altura, que sempre viveu de maneira viçosa e com um abdômen trincado, eu vou prestar atenção nele.
Jeremias. Vou contar a história de Jeremias, simplesmente de Jeremias. O nome que recebemos é algo muito importante. Mas o nome que recebemos não é tão importante quanto o ato de termos sido nomeados. Isso talvez libere o coração de alguns aqui, porque nem todos assim têm tanta alegria e prazer com o nome que receberam. Eu conheço pelo menos uns 3 ou 4 amigos que, se pudessem, mudariam o seu nome. Tem um amigo de faculdade, inclusive, que o nome dele era Shirlésio da Cunha. E eu não vou gastar muito tempo para dizer como é que o sujeito ficava desconfortável toda vez que um professor dizia Shir o quê? Ele, Shirlésio. Ah, mas por quê? Ah, porque metade é o nome de um namorado da minha mãe e a metade, aquela história, Shirlésio. Aí os amigos começavam a brincar com ele, dizendo assim, faz o seguinte, muda o seu nome. Em vez de Shirlésio da Cunha, muda para Shirlésio da Silva. Nem todo mundo se alegra com o nome que tem. Mas mais importante do que o nome que a gente recebeu é o fato de sermos nomeados. Na Bíblia, nós não somos contados como se fôssemos um composto químico. Na Bíblia, nós não somos mencionados por Deus como se nós fôssemos uma espécie animal, muito embora hajam pessoas querendo advogar direitos de animal para viver na atualidade. Deus não nos chama de números, porque Ele não nos vê como estatísticas. Ele nos chama pelo nome. Vocês lembram da história de um homem chamado Homem Rico? Curioso, o texto começa contando a história de um homem que não tem nome. É homem rico, o que importa é o que ele tem. Todo mundo só conseguia ver a grana que ele tinha, o barco que ele tinha, o helicóptero que ele tinha, só isso. Quando Jesus entra naquela cidade e percebe aquele homem, ele diz, Zaqueu, desce dessa árvore, porque eu quero cear em tua casa. A história começa com um homem sendo denominado como um homem rico, sem nome. E ela termina com Jesus o chamando pelo nome. Jesus não se impressiona com o dinheiro que a gente tem. Jesus não se impressiona com os nossos títulos. Jesus não se impressiona com absolutamente nada que a gente tenha de maneira superficial, porque Ele sabe que nada disso pode edificar um sentido para a nossa vida, e muito menos trazer para a gente uma convicção de propósito para a nossa existência. Simplesmente Jeremias. O nome que recebemos indica que somos seres únicos e especiais, com valor próprio. Você é importante para Deus não pelo que você faz. Você é importante para Deus não pelo que você produz. Você é importante para Deus independentemente da sua performance. Essa é uma palavra forte na nossa cultura, não é mesmo? A gente vive o tempo todo tentando se medir através da performance. E a gente se compara com outros profissionais da nossa área através dessa coisa da performance. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura para advogados que se comparam e comparam as suas realizações com outros advogados. Isso é uma loucura para executivos que ficam comparando os seus benefícios, os seus salários, a sua influência. Isso é uma loucura para políticos que ficam o tempo todo medindo o cargo que têm e a possibilidade de continuar crescendo, e assim edificam a sua identidade. Isso é uma loucura para professores, isso é uma loucura para pastores. Isso endoidece qualquer um. O nosso valor não pode estar pautado no nosso desempenho. Deus nos chama pelo nome, porque o que importa é só a gente. O que importa é só você. Está dando para perceber a importância disso?
Eu disse que eu ia citar a vida de alguém importante, que a vida inspira. Mas o que manteve a vida desse homem não foi a realização dele, nenhuma realização. Apenas o fato de que Deus o amava por quem ele era. Jeremias. O fato de Deus nos chamar pelo nome significa também que Ele é capaz de ver o que a sociedade não vê. Por conta dos valores truncados da nossa sociedade, Deus enxerga em mim e em você um valor que não pode ser medido pelos valores da cultura, pela régua da revista Veja, da revista Caras. E é exatamente o que Deus vê que é importante. O fato de Deus nos chamar pelo nome significa que antes de nos admirar, Deus nos ama. Agora, olha como é complexo esse negócio. É muito melhor a gente ser amado do que ser admirado. Porque quando a gente é amado pelo que a gente é. E quando a gente é admirado pelo que a gente faz. Mas muitos de nós entram em crise não porque não são amados pelo que são, mas entram em crise porque nunca conseguem ser admirados. Bobagem. Se você é uma pessoa que tem sofrido por conta disso, deixa esse sentimento vazar. Deixa esse sentimento ir embora, porque senão isso vai destruir você, vai acabar com o seu emocional. O seu valor não é definido pelo que você faz, pelo que você acumula, mas pela sua essência, pela sua pessoalidade, pelo seu nome. Pelo seu nome. A segunda disposição que a gente precisa para descobrir o sentido da vida e o propósito da nossa existência na história é essa que está aí. A disposição de conhecer com profundidade os acontecimentos que precedem a nossa história. Primeiro, eu rejeito toda a tentativa de me definir a partir de coisas supérfluas. Depois, eu começo a procurar o que aconteceu na minha história, quais são as minhas origens. As logias da nossa sociedade estão acostumadas com isso. Por exemplo, se você pergunta para um historiador o que está acontecendo com o Brasil nesse momento, ele diz, bom, deixa eu fazer uma recapitulação histórica do que está acontecendo. Então, muitos são tentados a olhar para a nossa colonização, para a maneira como Portugal enviou algumas pessoas, e a qualidade dessas pessoas, e as respostas estão todas na história. Quando você procura um psicólogo, muitas das explicações a respeito do comportamento dos seus pacientes é trazida a partir da recuperação de dados históricos. A nossa história, a nossa origem é importante. O problema é que a gente nunca vai longe o bastante. A gente nunca vai na fonte mais profunda. E somente quem vai na nossa origem mais profunda e conhece essa origem profunda é que acaba descobrindo o sentido da vida e a razão de viver com propósito na história. Versículo 5 do capítulo 1. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Existem 3 coisas que aconteceram antes da vida de Jeremias. Antes do seu nascimento. 3 coisas antes que definiram o sentido da vida dele, o propósito dele. E ele descobriu isso. E por ter descoberto isso e ter vivido na direção disso, é que a vida dele se transformou numa vida tão bonita, a ponto de Jesus perguntar, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Algumas pessoas dizem, Jeremias. O primeiro acontecimento que ocorreu antes de termos nascido, e isso aconteceu com Jeremias, foi que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu, disse o texto. Deus nos escolheu. A palavra utilizada aqui,
por trás desse verbo escolher é a palavra iadá, que significa conhecer com profundidade. É a mesma palavra que a gente se encontra no Salmo 139, que diz: sonda-me, Senhor, e me conheces, sabes quando me assento e me levanto, tu me conheces todo. Lá embaixo o texto vai dizer que antes de eu ser, quando eu ainda era substância informe, no ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia. É conhecer com profundidade. É conhecer como ninguém. É assim que Deus nos conhece e é assim que Deus nos escolhe. Se Deus nos escolheu primeiro, Ele sabe o que é bom e o que não é bom para a nossa vida. Deus conhece você, mais do que você, mais do que o seu terapeuta, mais do que o seu pastor, mais do que os seus amigos, mais do que os seus companheiros. E enquanto você resistir uma aproximação significativa do Senhor, você não vai conhecer a você mesmo e aquele que te criou. Quando a gente se aproxima do Senhor, a gente descobre que Ele sabe o que é bom para a nossa vida. E é exatamente por isso que a gente abre a Bíblia aqui, domingo após domingo, e fica procurando a vontade dEle. Porque Ele nos conhece, Ele sabe do que nós fomos formados, Ele sabe exatamente a nossa elasticidade, Ele conhece os nossos parâmetros, Ele conhece os nossos dons, Ele conhece o que a gente faz bem, o que a gente não faz bem, o que faz bem para a nossa vida, o que não faz bem. É por isso que a gente procura a vontade dEle. Porque Ele nos conhece. Se Deus nos conheceu primeiro, Ele também sabe o que é funcional e o que é disfuncional em nossa vida. A gente procura definir o que é certo para a gente e o que é errado dentro da nossa sociedade a partir da lógica do meu desejo. Se eu desejo fazer isso, é bom. E ninguém tem o direito de definir o que é bom e o que não é bom para mim, exceto eu. Ok. Tudo bem, você tem o direito de viver dessa maneira, mas saiba de uma coisa: enquanto você não ouvir o que o Criador diz a respeito de você, aquele que te conheceu antes da sua existência, você vai correr o risco de fazer o que quer e o que deseja e arrebentar a sua vida. Deixa o Senhor falar sobre a sua sexualidade. Ele te conhece. Ele te fez. E Ele sabe o que é funcional e o que é disfuncional na sua sexualidade. Deixa o Senhor falar sobre as suas finanças. Ele sabe o que é funcional na administração e na gestão dos seus recursos. E Ele sabe o que é disfuncional na administração das suas riquezas. Deixe o Senhor falar. Se Deus nos conheceu primeiro, Ele sabe qual o nosso maior problema e a nossa solução para ele. E o nosso maior problema tem sido apresentado na Bíblia, e todos os domingos aqui, como o pecado que nos separa de Deus. A Bíblia diz que nós cometemos pecado, e esse pecado cria uma espécie de muro de céu entre nós e o Senhor. Nós não temos comunhão com Ele, e Ele sabe que esse é o nosso maior problema. E como Ele resolveu esse maior problema? Enviando Jesus ao mundo para morrer por nós na cruz. E enquanto eu levo a minha vida sem me apropriar do perdão de Jesus, eu continuo vivendo, tendo entre mim e o Senhor um muro de céu. As minhas orações não são ouvidas. Os meus clamores não passam do teto. O meu grito de socorro não alcança os céus. Mas quando eu me rendo ao perdão de Cristo, esse muro desaba. E nós fomos acolhidos como filhos em Cristo, por conta do que Cristo fez. Ele conhece o nosso maior problema. Por que rejeitar essa oferta que nos tem sido feita de maneira graciosa? O segundo acontecimento que ocorreu antes de termos nascido foi: Deus nos separou, é que diz o texto. Deus nos separou. A palavra utilizada aqui, do hebraico, é kadash.
de kadosh, que significa santo. Deus nos fez santos. Essa palavra, desculpa, desde o século IV, ela vem sendo muito mal interpretada. No século IV, o santo passou a ser aquele religioso que fez algum tipo de milagre reconhecido pela igreja e que então agora passa a ser venerado por todos. Nem todos são santos, apenas alguns, que fazem coisas excepcionais. Essa não é uma perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é de que todos somos santos, porque a palavra santo significa literalmente separado. Jeremias, antes de ter nascido, foi separado para pertencer ao exército de Deus, para lutar ao lado do Senhor, visando a construção e a expansão do reino do Senhor. Você imagina que impacto isso teve na vida de Jeremias? Descobrir da parte do Senhor que ele nasceu para lutar para a expansão do reino. Que coisa maravilhosa. Eu me lembro assim do meu chamado para ser pastor, e a coisa aconteceu de maneira muito intuitiva, vontade de ouvir a Deus, e de repente algo queimando no meu coração, dizendo: você precisa ser pastor, você nasceu para isso. E eu não aceitei esse negócio prontamente, rapidamente. Eu gastava assim algumas horas debaixo do chuveiro, orando, chorando, porque não é muito simples hoje em dia dizer: eu sou pastor. Existem outras profissões muito mais nobres e honráveis. É muito complicado quando você está viajando ou quando está descendo no elevador e alguém pergunta: e você, o que é que você faz? Aí você diz: eu sou pastor. A conversa normalmente faz assim: Mas tudo bem. Se o Senhor me chamou para lutar ao lado dele, visando a expansão do reino dele, eu só vou encontrar a satisfação para a minha vida se eu me dedicar a essa vocação. Mas eu odeio contar essas coisas, sabe por quê? Porque quando eu conto essas coisas, muita gente tem a sensação de: puxa vida, vocação é algo que apenas os religiosos têm. Mentira. Essa vida é nossa. Essa vocação é de todos os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro na cruz. Todos nós somos santos, igualmente separados por Deus, para vivermos a nossa vida para Ele. Ao nos consagrar, Deus nos separou para vivermos única e exclusivamente para a glória de Deus. Perceba uma coisa: você não nasceu para satisfazer os seus desejos. A cultura bombardeia você o tempo todo através das revistas, através da internet. Satisfaça os seus desejos, satisfaça os seus desejos. Você é livre, ninguém pode fazer a sua cabeça. Faça o que te der na cabeça, porque então você vai ser feliz. Mentira. Nós só encontraremos satisfação plena quando nós negarmos os nossos desejos pecaminosos e nos voltarmos para a alegria do Senhor. Está com dúvida? Arrisque. Quando você tiver o convite de uma tentação ou de um desejo completamente distorcido, dobre os teus joelhos e diga: Senhor, eu não vou optar pelo que eu quero, eu vou optar pelo que o Senhor quer. E como um maratonista, espere alguns metros à frente. E depois a gente conversa, depois de alguns metros, se o que trouxe para a sua vida foi satisfação ou não. Nós fomos comprados, nosso sentido da vida existe para a glória de Deus. E quando a gente vive para esse sentido, nós nos alegramos e nos sentimos plenos. Ao nos consagrar, Deus nos separou para conviver em mutualidade a fim de revelá-lo às nações. A consagração não é um processo individualista.
Ele não separou você e disse, eu vou cuidar de você dentro da sua casa, trancado, e fazer de você, nesse lugar trancado, alguém segundo a imagem de Jesus. Os santos são reunidos num corpo, numa família, numa igreja. E aqui dentro, Deus forja o nosso caráter. Aqui dentro, Deus nos faz mais parecidos com Jesus. E aqui dentro, as coisas parecem fazer mais sentido. Ao nos consagrar, Deus nos separou para lutarmos ao seu lado pela salvação, justiça, cura e provisão. Não é o nosso reino, é o reino dele. Independentemente da profissão que você tem, engenheiro, professor, médico, dona de casa, enquanto você usar a sua profissão para acrescentar a você, você estará jogando contra o sentido da sua vida. Mas se você dedicar o seu trabalho ao Senhor, então o sentido aparece. Tentando traduzir em miúdos, seria como se todas as manhãs um médico, antes de receber o primeiro paciente, fechasse os olhos e orasse dizendo, Senhor, eu vou fazer de cada uma das pessoas que estão à minha frente nessa manhã, que vão estar na minha frente essa manhã, em pessoas a quem eu vou me dedicar integralmente em amor, como ao Senhor. Como ao Senhor. Um advogado conversando com os seus clientes e os servindo como ao Senhor. Como ao Senhor. Como ao Senhor. Como ao Senhor. E por último, o terceiro acontecimento que ocorreu antes de termos nascido foi Deus nos designou. O verbo utilizado aqui é Natã, que significa Deus nos deu de presente. Olha que coisa formidável sobre o sentido da nossa vida. Nós não existimos para nós mesmos, nós fomos dados. Você não existe para você. Eu não existo para mim. E enquanto nós vivemos para nós mesmos, nós vivemos contra o sentido do nosso propósito. Nós nascemos mesmo para os outros. E todas as vezes que eu me dedico para o outro, que eu me entrego para o outro, que eu acrescento na vida do outro e eu o sirvo, o sentido aparece. Dar é o estilo impresso por Deus no universo. Dar é o estilo impresso por Deus no universo. É exatamente por isso que Ele deu o Seu próprio Filho, como nós lemos, para nos salvar. Dar é o estilo de Deus. E ao nos criar, Deus nos deu. Dar é o que Deus fez ao nos criar. Não fomos feitos para nós mesmos, mas para o benefício dos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. A quem você foi dado? Se você descobrir a resposta para essa pergunta, você vai ter motivação suficiente para levantar pela manhã. Porque aí não vão importar os louros, aí não vão importar as honras, aí não vão importar os retornos financeiros. Você vai estar cumprindo a sua missão, você vai estar satisfeito a quem você foi dado, como um presente com um laço vermelho em cima. Dar é o que Deus espera que façamos também. Seja com o nosso tempo, com o nosso trabalho ou com o nosso dinheiro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Segredo, hein? Antes de começar essa comunidade, um dos passos que eu dei foi procurar um historiador no centro de geografia da cidade. Sentei com ele e disse, você poderia me contar um pouco da história de Sorocaba? Ele ficou animado, começou a me contar um pouco da história de Sorocaba. No fim da conversa ele disse, espera um pouquinho, eu estou curioso, por que você quer saber a respeito da história de Sorocaba?
se você cresceu em Sorocaba. Eu tenho um desafio grande e eu precisava ouvir essa história de uma outra pessoa, para pescar alguns elementos que eu não tinha pescado ainda, e foi muito importante. Ele disse: que desafio é esse? Eu falei: plantar uma igreja. Ele deu uma risada e disse assim: você é muito esperto, rapaz. E aí ele gastou mais alguns minutos para me contar algumas coisas muito significativas. Uma delas foi a seguinte: você vai ter muito problema aqui nessa cidade. Eu falei: por quê? Ele falou: porque as pessoas não dão. Eu falei: conta essa história para mim. Ele disse: Sorocaba foi uma feira de Moar. Há 300 anos atrás, as mulas passavam por aqui, os tropeiros passavam por aqui, e num primeiro momento todo mundo era simpático, porque era lugar de troca. E lugar de comércio, todo mundo tem que ter sorriso. Então, aparentemente, todo mundo te quer bem. Aparentemente, todo mundo diz: eu apoio você, acredito em você, no seu trabalho, no que você faz, no que você acredita. Todo mundo é aparentemente legal pra caramba. Mas dificilmente as pessoas vão se doar na mesma direção que você. Porque, na verdade, o que elas querem é de você e não somar ao seu lado. Aí ele disse uma expressão que eu guardo até hoje no coração. Ele disse: em Sorocaba, quando uma moeda cai no chão, isso é um pouco da nossa cultura. Os projetos de ação social na nossa cidade só são viabilizados, sabe quando? Quando a gente faz uma feijoada para vender um pouquinho mais caro e sobrar algum recurso para a instituição, porque assim as pessoas têm a sensação de que elas estão tendo lucro. Nós tínhamos que sustentar. Nós tínhamos que ter um senso de responsabilidade pelo que acontece na nossa cidade. Isso deveria estar no nosso orçamento, como discípulos de Cristo que nasceram para isso. Nós deveríamos sustentar essa comunidade de maneira importante. Se é que nós acreditamos que esse negócio aqui vale a pena. Eu entendi o que aquele historiador disse. O que ele não conhece é o poder do Evangelho. Quando alguém se rende ao que Jesus fez na cruz, é impresso no coração dessa pessoa um novo estilo de dar. Dar visando a ordem interior e dar visando a expansão do reino de Deus. Concluindo, se a vida é uma aventura onde devemos aprender, esteja aberto a se apropriar daquilo que é novo. Você tem ouvido coisas novas? Não precisa temer. Se você nunca ouviu isso na sua infância, tudo bem. Quem foi que disse que nós aqui já ouvimos tudo e aprendemos tudo também? Se abra para o novo. Se tem sido bom e você tem provado e tem visto que é bom, siga em frente, mude de opinião. Por que não? Inteligência não é não mudar, mas é mudar quando as evidências mudam também. Se a vida é uma batalha onde devemos nos dedicar, avalie aquelas que realmente valem a pena. A vida é uma batalha sim, mas não entre em todas não. Algumas não valem a pena e vão detonar a sua vida, vão detonar o seu coração. Por último, se a vida é uma maratona de longa duração, reflita sobre os propósitos que a gente acabou de descobrir. Deus te conhece como ninguém. Só tem uma maneira de você conhecer a si mesmo, aos pés dele. Ele te consagrou
Enquanto você viver para você, a sua vida vai ser murro em ponta de faca. Viva para Ele. E por último, lembre-se, você foi dado. A quem você foi dado? Sirva com prazer. E dessa forma prove de estar vivendo na direção do mover do Senhor para você. Vamos fechar os nossos olhos. Converse com Deus a respeito do que nós conversamos. Talvez existam algumas decisões a serem tomadas hoje. Firme esses propósitos diante de Deus e dê um passo à frente, sendo como Jeremias arrancado da própria mediocridade.